A unidade é o poder da graça de Deus em ação. Ela une pessoas diferentes em um propósito comum. Na unidade, o seu ou o meu passa a ter menos importância que o nosso. É na unidade que as mãos se estendem aos oprimidos, os braços acolhem os perdidos e corações se unem em favor dos aflitos. A unidade alcança os que estão longe e socorre os que estão perto. Quando nos unimos, mesas são partilhadas e vidas são transformadas. Nos unirmos por uma causa é a nossa razão. Fazer disso uma verdade é a nossa missão. Escolão de Férias 2023. Domingos, às 9 horas. Una-se a nós. Amém, queridos. Graça e paz, família e base. Já quero aproveitar esse momento para convidar você, assim que nós encerrarmos o Escolão de Férias, na próxima semana, dia 29, na semana seguinte, nós já começaremos a nossa escola bíblica discipuladora, cada um em suas classes, tá bom? Vai ser um momento muito ímpar para cada um de nós. Aprendermos sobre unidade, porque é isso que vai reger a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente e todo o estudo ao longo desse ano. Para que todos sejam um. O meu desafio nessa manhã é falar sobre sermos e estarmos unidos por uma causa. Entre as maiores facilidades que nós temos é nos unir para fazermos algo. Geralmente nós temos facilidade para nos somar, para nos reunir, para agregar e somar forças para fazermos coisas. Mas é interessante porque isso me parece não ser um processo muito natural. Costumeiramente nós nos unimos por uma causa quando somos agora impulsionados e de vez em quando até afligidos por elas. O momento que geralmente nós mais nos unimos por uma causa é em momentos de dores, em momentos de sofrimentos, em momentos de dissabores. É quando um grito de socorro, ele começa então a ecoar por diversos lugares, como foi, por exemplo, em Brumadinho, como foi, por exemplo, aqui em São Luís do Paraitinga, alguns anos atrás. Um grito de socorro ecoou porque uma enchente invadiu uma cidade, pessoas ficaram desabrigadas. Quando há um terremoto, quando há um tufão, quando há um perigo iminente, nós temos essa tendência de permitir que o nosso coração agora se torne mais sensível a essa causa de um ou de outro. Mas a grande questão é que me parece que isso não é comum, porque no cotidiano há gritos também de socorro, há ecos de sofrimento espalhado pelas nossas ruas. Nós estamos em um país chamado Brasil, em que dependendo do estado em que nós estivermos, há gritos de socorro ecoando por todas as esquinas espalhadas pelo nosso Brasil. Mas às vezes isso passa despercebido e a gente não consegue se unir em torno de uma causa como essa, porque a coisa se torna muito comum, a gente se habitua a ver e a experimentar e até mesmo se deparar com um sofrimento alheio. Mas é preciso que o nosso coração esteja muito sensível àquilo que Deus está compartilhando comigo e com você ao longo desses dias. Falar sobre estarmos unidos por uma causa é importante, porque nesse ano nós falaremos sobre mutualidade e o impulso na direção do outro, no coração do outro, da necessidade do outro. E se nós não conseguimos fazer isso, queridos, há um evangelho que ele está sendo pregado apenas como discurso, mas não vivido em sua prática. Se nós não conseguimos entender aquilo que o Senhor nos compartilha a partir dessa experiência bíblica e tornando-a uma prática para a vida cotidiana, o evangelho ele fica sem sentido, porque Jesus fez isso em todo o tempo. E é isso que ele nos ensina sempre, estar caminhando na direção do outro, socorrendo o aflito, levantando o abatido, colocando de pé aquele que está caído. E nós nos unimos por essa causa, para que o sofrimento do mundo seja um pouco aplacado, seja amenizado.
Há nesse momento gritos de socorro vindo dos hospitais. Por isso, esse ano, pastor Marcos, em capelania, nós trabalharemos capelania hospitalar. Há gritos de socorro vindo das escolas. Por isso, nesse ano, em missões, nós trabalharemos capelania estudantil. Inclusive, já temos um curso programado para março. Esse ano, nós veremos muito isso acontecer, porque é um movimento, é uma mobilização na direção do outro, e ela necessariamente precisa, queridos, acontecer. Se você quer que o seu bairro seja melhor, se você não se habitua com ele, você diz: o meu bairro é terrível, o meu bairro tem muita traficância, o meu bairro tem muita violência, os meus vizinhos, o marido agride a esposa, os pais agridem os filhos, e isso só modifica quando o evangelho começar a modificar. Quando o evangelho começar a entrar, quando o evangelho começar a transformar. Mas o seu problema, ele precisa ser o meu problema. Ele não pode ser somente seu, ele tem que ser meu também. Por isso nós nos unimos por causas específicas. Quando nós oramos aqui por uma causa, a igreja se une em oração. Quando pessoas apontam que estão vivendo um momento de enfermidade, nós nos unimos em oração por alguém, porque a causa dele se tornou também a nossa causa. Quando nós sabemos que há alguém desempregado, nós nos mobilizamos, compartilhamos, falamos com as pessoas, para que essa causa agora também seja a nossa causa. Por isso nós nos unimos, e nós precisamos nos unir pela causa, uns dos outros, porque pode ser que hoje a causa do outro não seja a sua, mas talvez amanhã a violência que incomodava o outro e não nos incomodava, agora comece a bater à nossa porta, e agora se tornou também um problema nosso. É o filho que está agora se envolvendo com entorpecente, e há primeiro um julgamento acerca da criação dos pais, mas nós precisamos partir em socorro de uma solução para essas pessoas. Me lembro quando começou o processo da Cristolândia aqui em São Paulo, e os irmãos vão se recordar disso. Nós tínhamos uma Cristolândia concentrada na capital de São Paulo, onde havia a Cracolândia. Hoje são mais de 1000 Cristolândias no Brasil inteiro, mais de 1000 Cristolândias. Ou seja, nós dizemos assim: que bom, pastor, que a Cristolândia está entrando em todos os lugares. Eu digo, depende, porque se nós pensássemos de maneira correta, nem a de São Paulo deveria existir mais. Mas quando esse número amplia o socorro, porque ampliou a necessidade, ampliou o socorro porque o volume aumentou e não diminuiu. Por isso é importante, queridos, nós nos mobilizarmos sim, e estarmos unidos por essa causa. E para hoje de manhã eu quero conduzir você, a sua mente e seu coração, a pensar sobre estamos unidos para podermos crescer juntos. Eu quero te levar ao texto de Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses, capítulo 3, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, inclusive, porque nós vamos passear nessa manhã por diversos textos, e eu quero te convidar a, juntamente comigo, visitar cada um deles. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Se você encontrou, você já diz amém? Amém. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, disse o apóstolo Paulo, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, disse Paulo, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu.
e de lá aguardamos ansiosamente a volta, diz o texto, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Amém, queridos? Eu queria que você visitasse comigo um texto nessa manhã, e esse texto vai falar muito ao meu e vai falar certamente ao seu coração. Eu queria que você fosse comigo à carta do apóstolo Paulo a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E aí você vai começar a entender porque é que nessa manhã o Espírito de Deus vai nos conduzir a tentar compreender porque de maneira mais acentuada, de maneira mais profunda, nós precisaremos nos unir e cada dia mais estar juntos, cada dia mais vivermos a unidade. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3. Se você encontrou, você faz um sinalzinho para eu ver que você encontrou. Amém? Diz assim um texto: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo. Mas percebam, nós estamos falando nesse tempo de unidade, e eu agora estou apontando para uma carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas amariam somente a si mesmas, e não somente isso, ao dinheiro. Diz que elas seriam arrogantes, orgulhosas, zombariam de Deus, desobedeceriam seus pais, e seriam ingratas e profanas. O texto diz que elas não teriam afeição, nem perdoariam, caluniariam os outros e não teriam autocontrole. Seriam cruéis e odiariam o que é bom. Trairiam os amigos, seriam imprudentes e cheias de si, e amariam os prazeres em vez de amar a Deus. Seriam religiosos, apenas, diz o texto, na aparência, mas rejeitariam o poder capaz de lhes dar a verdade ou a verdadeira devoção. E ele encerra dizendo: fique longe de pessoas assim. O que ele está dizendo é: saiba como se comportar e onde você deve repousar os seus pés e o seu coração. Queridos, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá 19 características do homem no tempo presente. E percebam, ele não deu nenhuma característica que fosse boa. Por isso nós começamos essa manhã, através da vida do nosso irmão Júnior, cantando: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Porque se nós formos medir com a régua da humanidade, cada dia mais o nosso coração se distancia do coração do Pai. Cada dia mais o nosso coração se torna cético, cada dia mais o nosso coração se torna frio, cada dia mais o nosso coração, ele se aparta da compaixão, da misericórdia, da graça e do favor do Senhor. Por isso, ouçam, a Igreja de Cristo, ela é sim a resposta para o mundo nesse tempo presente. A Igreja de Cristo, ela é sim a resposta para este mundo presente. E aí eu vou dizer para você e eu somos a Igreja de Cristo. Nós somos, em Cristo, a resposta para esse mundo. Pastor, o mundo está violento, você é a resposta. Pastor, o mundo está perdido, você é a resposta. Pastor, não há mais compaixão, você e eu somos a resposta. Há pessoas nesse momento, enquanto falo a vocês, orando e pedindo por uma intervenção. Há pessoas nesse momento clamando por uma intervenção na sua vida. Há pessoas, como disse no início da minha fala, nos hospitais, há pessoas em orfanatos, há pessoas em asilos, há pessoas em casas de recuperação nesse momento, orando. Há alguns que não têm café para colocar sobre a mesa. E nós precisamos nos unir, queridos, por uma causa, ou por algumas delas. Estamos enfrentando um momento, e vocês sabem disso, e posso compartilhar de maneira aberta com vocês. Estamos compartilhando um tempo difícil, sendo conduzidos por essa questão política. A política, infelizmente, ela dividiu corações. A política, ela teve a competência de dividir igrejas,
de dividir pastores, de dividir famílias, de separar pais e mães, pais de filhos. Queridos, parece ser um absurdo, mas uma questão política, ela foi capaz de separar corações de pessoas que há muito tempo estavam juntas, porque não entenderam o sentido do dialogar, porque nós estamos sendo influenciados por esse tempo presente. E nós precisamos compreender que dentro da ótica de uma vida cristã, Jesus Cristo nos leva para um contexto completamente diferente. Ele nos chama para um comportamento diferente, para uma maneira de ser diferente. Quando eu vou para Mateus capítulo 5, o conceito de Jesus de fidelidade, de felicidade, é completamente diferente. Ele é antagônico a esse tempo presente, ele é contrário a esse tempo que Paulo citou a Timóteo. Porque aqui ele está dizendo que os homens seriam egoístas, avarentos, amantes de si mesmo. E quando eu vou para Mateus, ele está dizendo ao contrário. Ele diz que a felicidade não está nisso. A felicidade é contrária, é num comportamento contrário. Queridos, nós caminhamos na contramão de direção do mundo. E nós precisamos caminhar na contramão de direção do mundo. Por isso, não podemos ser influenciados por esse tempo presente. Paulo disse: eu não posso compartilhar algumas coisas com vocês, porque vocês estão tomando leite. Vocês não são maduros o suficiente ainda para poder ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Por isso é importante, queridos, e dizia ontem, reunido com os irmãos de missões, alguém já disse que nós temos no Brasil um evangelho com 5.000 quilômetros de extensão, mas com 5 centímetros de profundidade. E nós precisamos compreender isso e amadurecer. Por isso, queridos, este é o ano que Deus nos deu a visão de desenvolvermos de maneira mais intensa essa ideia da unidade. Esse ano, eu ouso dizer que será o ano da partilha, o ano da dedicação e da reaproximação. Este será o ano do conhecer, do conviver. Este será o ano do aprender. Este é o ano em que nós, eu e vocês, seremos confrontados em nosso cristianismo e sobre a legitimidade dele. E quando eu falo de legitimidade, eu falo daquilo que sai dos nossos lábios e se torna em ação. E nós podemos estar, como eu li na carta de Paulo escreveu aos Filipenses, nós podemos, escute isso, pelas nossas atitudes, estar envergonhando a cruz de Cristo, com as nossas atitudes. Por isso nós precisamos despertar, nós precisamos sim acordar. Este é um ano, queridos, de reaprendermos o valor da amizade, o valor da intimidade, e o valor da entrega ao próximo. A pandemia, ela nos distanciou e temos um longo, pastor Marcos, caminho de volta. Porque na pandemia nós fomos longe demais, na separação e, pasmem, em alguns casos, nós até nos acostumamos com esse distanciamento. E até preferimos, porque dizemos, minha vida melhorou em muito. Como assim? É algo que não consegue o meu coração conceber. Este, queridos, é o tempo em que reaprenderemos sobre partilhar a mesa e partilhar uma dedicação de tempo. Por isso, quando eu vou a essa carta de Paulo escrevendo aos Filipenses, a cidade de Filipos, ela ficava próxima à província romana de um lugar chamado Macedônia. Essa foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, durante agora a sua segunda viagem missionária, como resposta, ouçam isso, como resposta a uma visão de um apelo, encontrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Paulo caminhando na direção do outro, Paulo ouvindo um apelo, Paulo ouvindo um clamor,
Paulo se dispondo a fazer algo por alguém durante o tempo da sua estadia nessa terra. Essa cidade é uma colônia romana, e provavelmente nessa cidade, se eu diria, não eram poucos os judeus, não haviam judeus, não havia naquela cidade uma sinagoga. Os primeiros convertidos aqui, você vai lembrar disso, foram uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura, e um carcereiro, juntamente com as suas famílias. Ali foi onde aconteceu aquele milagre, onde Paulo e Silas estavam presos e foram libertados milagrosamente. É dentro desse contexto que Paulo está escrevendo. Filipenses, ela é a chamada, uma das epístolas da prisão, e provavelmente, dizem os estudiosos neotestamentários, ela foi redigida de Roma. Como é que você sabe disso? Você vai ao capítulo 1, versículo 13, e você vai ao capítulo 4, versículo 22, e você vê esse registro ali. Ela é uma carta intensamente pessoal. Paulo está escrevendo como falando a um amigo, porque o assunto importa muito, trazer afetividade, trazer expressão de graça, trazer expressão de amor, trazer expressão de intimidade. Um outro destaque importante é que nessa cidade, Paulo destaca a generosidade dos santos que ali estavam. Por várias vezes, eles já haviam auxiliado a Paulo financeiramente na sua tarefa ou durante a sua tarefa de anunciar o Evangelho. Quando da prisão de Paulo, eles enviaram uma nova oferta através de um homem chamado Epafrodito. Uma sugestão para nome aí de filho, alguém quer? Epafrodito, é difícil até pronunciar. Nessa pequena carta, nós conseguimos extrair preciosas lições para a nossa vida, e entre elas eu quero destacar algumas com vocês. A primeira delas, viver a unidade e a humildade. Você vai do capítulo 2, dos versículos 1 a 8, é Paulo tratando sobre isso, sobre viver a unidade e viver em humildade. Paulo está dizendo, mostrando como viver juntos, mas não somente juntos, mas de maneira completamente simples. Queridos, simplicidade, humildade, elas andam de mãos dadas com a unidade. Elas não anunciam separação. Onde você encontrar uma, a outra estará consecutivamente. Paulo faz um segundo destaque, ele vai falar sobre perder tudo por amor. No capítulo 3, versículos de 7 a 11, ele fala que não há nada mais precioso, não há nada mais legítimo, não há nada mais importante do que oferecer a sua vida em amor pela causa do outro, de se oferecer ao outro, dedicando tempo um ao outro. É aqui que Paulo vai destacar no capítulo 4, no versículo 4, sobre alegrar-se sempre no Senhor. Você já leu essa passagem? Alegrar-se sempre. O problema não é a alegria, sim ou não? O problema é alegrar-se sempre. Porque há momentos que parece que essa ideia de uma alegria contínua, ela não combina. Ela não combina com o tempo, não combina com o momento, não combina com as expectativas, não combina com a esperança. Parece que essa ideia de uma alegria contínua, ela pertence única e exclusivamente àquele que está acima de nós, mas Ele compartilhou isso conosco, pelo poder do Seu Espírito. E nós então podemos sim nos alegrar sempre, mas o detalhe é alegrar-se sempre no Senhor. E não buscar uma alegria que seja, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, uma alegria egoísta, uma alegria que seja só minha, algo que eu faço que pertença somente a mim, algo que vai resultar somente para mim, benefício somente para mim, coisas que eu peço, se não fizer aquilo que eu quero que faça, como eu quero que seja feito, pronto, acabou-se a amizade, reiniciou-se o distanciamento, a pandemia voltou. Por isso é importante nós entendermos isso. Paulo vai falar no capítulo 4, versículos 6 e 7, sobre livrar-se da ansiedade, através da oração e da ação de graças. Oração e ação de graças, dois
pontos importantes aqui. Voltamos de novo a Timóteo. O homem seria amante de si mesmo. Um homem que ama a si mesmo, ele não é um homem grato. Ele não aprende princípios de gratidão. Ele não exerce princípios de gratidão, porque ele se considera nesse tempo autossuficiente. Ele acha que tudo tem a ver com ele. Tudo é para ele. E tudo tem que ser do jeito dele. Um segundo ponto é que nós não temos mais tempo. Sim ou não? Nós dizemos, pastor, nós temos muita coisa para fazer. Sim ou não? Eu não tenho, inclusive, tido tempo para orar. Eu não consigo ler a Bíblia, pastor. E aí eu tenho um problema no meu coração. Porque eu ouço a expressão dos discípulos de Jesus, falando que Ele é a palavra de vida. Errais, diz o Evangelho de Mateus, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Intimidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o meu povo, e esses dois textos estão em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e Oséias, capítulo 6, versículo 3. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conseguem entender, queridos, onde Paulo está nos levando a refletir nessa manhã? Contentar-se, capítulo 4, versículo 11, em todas as situações, superar todas as circunstâncias, diz ele, de novo agora, no poder de Cristo. Mas para isso, eu preciso conhecer a Cristo. E preciso conhecer e experimentar o seu poder. Você já conheceu alguém que não você? Que vive da fé do outro? Quando você pergunta sobre experiência de vida com Deus, ele conta sempre a experiência de alguém, mas nunca a sua própria experiência com Cristo. Alguém que não tem história com Cristo para contar, alguém que não tem um livramento, alguém que não tem um motivo de gratidão, alguém que não tem uma expressão de louvor nos seus lábios. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque é só as cabecinhas fazendo assim. Por isso nós precisamos compreender algumas coisas nessa manhã. Eu quero te fazer uma pergunta. O que significa para você unidade? O que é que significa para você unidade, queridos? Pode falar, aí onde você está. O que é estar unido? Comunhão. Ser um. Unir os pensamentos. Relacionamento. No Rio de Janeiro nós temos uma expressão, nós estamos juntos e? Todo mundo sabe, tem um bocado de carioca por aí, né? Ou influenciado. Unidade, queridos, o que mais representa a unidade para você? Quando você vai à oração de Jesus Cristo, falando sobre Ele e o Pai ser um, e que nós deveríamos ser um como Ele é com o Pai. O que isso representa para você? O que isso significa para você? Que sentido isso traz para você? Olha a referência que Jesus usa. Vocês devem ser um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E nós cantamos hoje de manhã, vou repetir de novo, Júnior. Dá-me um coração igual ao teu. Coração regenerado, coração transformado. Um coração que é ensinado. E aí pedimos de novo, dá-me um coração igual ao teu. No Antigo Testamento a expressão é tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, de maneira tal que possa viver essa unidade.
Um conceito para você sobre unidade. A qualidade ou estado de um ser ou único. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido, de não poder ser separado, juntos e misturados. Um só Senhor, um só batismo, uma só fé, juntos e não pode ser separado, não pode ser dividido. Mas você concorda comigo que nessas últimas décadas, um dos maiores males que nós estamos enfrentando são as divisões? Queridos, não há problema em eu ser vascaíno, ainda que alguns achem, né? Eu faço a alegria de todo mundo. Eu digo para as pessoas, o Vasco vai ser campeão brasileiro. Todo mundo ri. Aí, viu? É uma alegria. Pô, você está de brincadeira, né? Se fosse o Flamengo, que deu de 5-0, aí sim. Meu filho é corintiano. Fazer o quê? Deus é bom. Política nos divide, fé nos divide, time de futebol nos divide, cultura nos divide, formação profissional nos divide. Nós somos separados em classes, queridos, e não conseguimos dialogar. Não conseguimos. Pedro, Paulo, João, Tiago, esses homens eram iguais e partilhavam a mesa, falavam sobre coisas que importavam. Unidade é a próxima frase que você vai ver aí. Não é uniformidade e sequer unanimidade. Eu vou começar e você continua a leitura, tá bom? Unidade. Na minha briosa polícia militar, nós usamos uniforme. E por que uniforme? Porque todo mundo tem que se vestir igual. Há um padrão, há um regulamento. E você usa a farda conforme aquilo que é prefigurado, aquilo que é estabelecido. Por isso, queridos, a unidade, ela nos permite caminhar juntos, apesar das diferenças. Na unidade, eu e vocês, nós aprendemos a conhecer, mas também, escute, a sermos conhecidos. E aqui está um problema, porque muitos de nós não querem se expor, não querem expor as suas falhas, não quer expor verdadeiramente quem é. Uma coisa é eu encontrar vocês cheirosos aqui no domingo pela manhã. Outra coisa é eu dizer assim, quer almoçar comigo? Aí você diz amém. Fala, depende, pastor, vai ser o que o almoço? Peixe? Nem pensar. Macarrão com frango. Aí hoje é. Quando nós começamos a estabelecer níveis de amizade, nós começamos a nos expor, e as pessoas começam a nos conhecer. E às vezes alguns querem evitar esse conhecer. Preferem que elas sejam conhecidas apenas aqui, ou aqui. Mas não querem partilhar do cotidiano. É através da unidade que nós descobrimos nossos acertos, mas também os nossos erros. Você quer ver uma coisa interessante que a gente descobre? Quando a gente começa a se unir às pessoas, ou partilhar o coração com elas, nós descobrimos que os nossos telhados também são de vidro. Olhe sempre para o outro, o esposo do outro, da outra, a esposa do outro, o filho do outro, a escolha do outro,
o emprego do outro e a minha. Conseguem perceber isso, queridos? Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz assim: alguns que se dizem amigos, destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo, diz o texto de Provérbios, ele se torna, ou ele é mais próximo do que um irmão. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13 vai dizer: o corpo ele é uma unidade, embora ele tenha muitos membros, porque a unidade ela propõe uma trajetória de crescimento e de desenvolvimento para a igreja. Por isso é importante nós entendermos, queridos, quando nós nos unimos por uma causa, é esse processo que começa a acontecer. Nós começamos, eu vou usar uma expressão para você, e não sei como é que a Mayra vai falar sobre isso, nós começamos a nos desnudar, a tirar, Mayra, as nossas roupas, ficar expostos diante das pessoas. Quando nós nos unimos por uma causa, é assim que a coisa acontece. Nós somos um tipo de pessoa, enquanto não nos relacionamos, mas precisamos entender se verdadeiramente somos aquele tipo de pessoa, ou se há um perfil que eu demonstro dependendo do tipo de pessoa com quem eu convivo. Se eu sou uma única pessoa, ou se eu sou vários personagens, dependendo de com quem eu convivo. Por isso é importante nós entendermos isso. Queria levar vocês a pensar sobre algumas coisas. Por que a unidade não é uniformidade, sequer unanimidade? E por que é importante estarmos unidos por uma causa? Porque, primeiro, há um testemunho da glória de Deus. Há um testemunho da glória de Deus sempre que nós nos unimos por uma causa, porque nós somos o único povo e caminhamos numa única direção e servimos a um único Deus. Quando nós nos unimos por uma causa, há um testemunho de fé. As pessoas dizem, esse povo é chamado cristão. Eles são pequenos cristos. Por isso é importante entender isso, que Paulo aponta nesse texto dessa manhã de Filipenses. Porque nós podemos ser um bom testemunho ou podemos ser um mau testemunho. Quando nos unimos, bom testemunho. Quando nos faccionamos, mau testemunho. Quando estamos juntos, bom testemunhos. Quando nós nos dividimos, mau testemunho. Quando falamos um sobre o outro bem, bom testemunho. Quando falamos uns sobre os outros mau testemunho. Percebem como é que a glória de Deus ela se manifesta nesse ambiente? Por isso a expressão é, pelas suas palavras você será julgado e pelas suas palavras você será condenado. À medida com que você medir, você vai ser medido. Comportamento, não unidade. Por isso é importante entendermos isso. Mostrar a diferença em um mundo desigual. Também, quando nós nos unimos por uma causa, é isso que acontece. Queridos, quem é que se preocupa com o moribundo? Quem é que se preocupa com o abandonado? Com o número crescente de órfãos pelo mundo afora? Quem se incomoda com os desabrigados? Aquele que tem o amor de Cristo no seu coração. Porque se não tiver, não há preocupação. O problema do outro sempre será o problema do outro. E é por isso que o Evangelho vem para quebrar essa tônica. Ele vem para quebrar esse misticismo. Ele vem para quebrar essa hegemonia, essa continuidade, mostrando a diferença em um mundo desigual. Um mundo que não se preocupa. Para que o mundo creia em Cristo, é um outro ponto. Para que o mundo creia em Cristo. Onde é que você encontra isso? Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 ao 23. Ele vai deixar isso claro. Quando nós nos unimos, é para que o mundo creia em Cristo. Para que o mundo acredite que há esperança. Para que o mundo acredite que há possibilidade. Para que o mundo acredite que há redenção. Para que o mundo acredite que há transformação. Para que o mundo creia.
porque nós estamos entrando num caminho sem esperança, pensando como o mundo, mas como Cristo, nós estamos pensando num mundo repleto de esperança, porque Ele é a nossa esperança, para que sejamos auxiliados. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12, um cordão de 3 dobras não se quebra nunca. Quando nós nos unimos por uma causa, nós nos fortalecemos, estamos juntos, imbuídos de um mesmo ideal, então nós nos somamos, nós nos protegemos, nós nos resguardamos. Estamos vendo um irmão entrar por um caminho que é perigoso, nós dizemos: querido, não vá, vai dar errado, a sua decisão não vai ser boa, me permita falar. Você ajuda, você auxilia, o problema é dele. Não, o problema não é dele, o problema é nosso, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Se alguma coisa der errado aqui, todos nós sofremos, não é ele que fez, somos nós. Se alguém erra, todos nós sofremos as consequências. Percebe como é que a coisa é mais séria do que a gente imagina? Cumprimento de propósitos. 2 Coríntios, capítulo 30, versículo 12. Nós nos juntamos para cumprir propósitos. Juntamos-nos para cumprir ideais, para testemunhar acerca de Cristo, para mostrar a diferença no mundo desigual, para que o mundo creia em Cristo, para que sejamos auxiliados para um cumprimento de propósitos. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo, vai aparecer uma imagem para você aí, de Marcos capítulo 2, versículos 1 a 5. Essa imagem. Amigos que se juntam em favor de um, amigos que viram uma causa, amigos que viram uma necessidade, amigos que souberam, Cristo está presente, Ele está naquela casa, vamos pegar esse nosso amigo, vamos colocar uma maca, vamos levá-lo até lá, porque há esperança, Jesus Cristo pode curá-lo. Eles agora se compadeceram, eles entenderam que havia uma causa necessária de um amigo que há muito tempo sofria. Chegaram na casa, a Bíblia diz que a casa estava cheia, que havia uma multidão do lado de fora da casa. Eles não consideraram um impedimento, mas eles buscaram uma solução. Como é que a gente pode fazer? Vamos descer pelo telhado, imagina a cena. Descendo de rapel. Descendo pelo telhado. Você imagina Jesus no centro da casa, a casa cheia, e de repente começa a cair palha, começa a cair fuligem. E daqui a pouco está descendo alguém. Causas. O que é que nós somos capazes de fazer pela causa de alguém? Até onde nós somos capazes de ir? Para socorrer alguém, para ajudar alguém, para fazer algo por alguém. Essa semana estou terminando um outro livro, chamado O Efeito do Sim. E ele fala sobre a história de um pastor, que ele agora está preocupado com o campo de missões. Um pastor já muito adoentado, um pastor muito antigo, e que ele não consegue mais exercer as suas funções pastorais. Esse pastor tem uma reserva financeira, ele busca uma instituição séria de missões e diz: eu tenho uma reserva financeira e eu quero dedicá-la a esse campo missionário. Eu não consigo ir, mas o valor consegue chegar. Ele disse como Paulo: a minha vida já está encerrando. Para que eu vou guardar isso? Para que eu vou acumular isso? Quem assistiu aqui a lista de Schindler? Eu tenho esse anel. Podia ter comprado umas 3, 4 pessoas. Eu tinha esse broche. Um desespero pela vida das pessoas. Unidos por uma causa. Por isso, queridos, as causas sempre têm dois lados. Existem as causas que unem pessoas para o bem e outras que se reúnem para a prática do mal. Existem boas e existem péssimas causas. Tem causas que nós podemos investir tempos e recursos, as outras servirão apenas como desperdício de ambos. Por isso é importante nós entendermos, por exemplo,
algumas dessas pessoas que vocês vão ver nessa próxima imagem se uniram para causas terríveis. A próxima. Pode colocar o vídeo, pode colocar. Se quiser soltar, pode soltar. Esse é um menino de 14 anos. Um bebê havia caído num poço. E os bombeiros já trabalhavam há muito tempo e não conseguiam tirar o bebê do poço, com todo o esforço deles. Então o menino disse: eu desço. Amarraram o menino e desceram ele dentro do poço. E aí essa é a cena, os bombeiros trabalhando. Ali está o bebê. Agora reparem o sorriso do menino de 14 anos. Vou ver se ele vai aparecer aqui. Ali. Olha o sorriso dele. Fez algo por alguém. Uniu-se aos outros por uma causa. Mas tem gente que é má e que se unem também por causas más. Esse é o museu da maldade. 50 nomes diferentes. Adolf Hitler eliminou cerca de 8 milhões de judeus. Napoleão Bonaparte, morte de 6 milhões de europeus durante suas conquistas. Átila Uno, o flagelo de Deus. Herodes o Grande, matou sua própria família. Basílio II, o matador de búlgaros. A rainha Ravanalova, primeiro. Augusto Pinochet, e a lista segue com mais outros nomes. 50 principais, mas há outros. E por que nós não conseguimos nos unir numa causa? Por causa da próxima imagem que você vai ver. Nós somos assim. Cada um no seu... Vocês sabem a música. Cada um no seu quadrado. Aqui, ó. Estamos juntos sobre a mesa, mas cada um no seu aquário. O problema de um não é o problema do outro. Cada um vive a sua própria vida. Por isso é importante entendermos essa amizade, essa realidade. Porque a realidade virtual é a frase que você vai ver, e estou caminhando para o final. A realidade virtual aproxima supostamente as pessoas que estão longe e afasta efetivamente aquelas que estão perto. Manda um WhatsApp. Não. Liga. Dependendo do que seja, liga. Mandei um WhatsApp de manhã, não me respondeu até agora. Liga. Marcou comigo que chegaria às 2 da tarde, já são 4 horas, não chegou. O coração é invadido por uma decepção. Liga, pode ter acontecido alguma coisa. Não julgue antes. Procure saber. Ia fazer momento de dízimos e ofertas hoje de manhã, o irmão X. O irmão X não veio, está vendo? Outra oportunidade, de novo o irmão não vem. Mas você ligou para ele? Não, liga. Talvez ele esteja com dificuldades. Talvez esteja enfrentando problemas. Não conseguiu chegar, não foi porque ele não quis. Mas o bendito WhatsApp. Viu? Mandei a mensagem, olha como é que ele me respondeu. Disse, sim. Não, às vezes ele falou, sim. Mas eu dou o tom. Porque a interpretação é minha. Não entendeu? Liga. O que você quis dizer? Ouça. Segunda frase. A autenticidade da nossa fé é provada não pelas regras que obedecemos, mas pelo amor que dedicamos uns aos outros. Quem ama a Deus aqui? Tive alguns tímidos, né? Quem ama o próximo?
Porque tem um adjetivo, você sabe, né? Que se eu digo que amo a Deus e não amo ao próximo, aí você completa. Você é? Eu sou? Perceberam? Seguimos então com apenas 4 lições para o final. Primeira, aprendemos que somos pessoas diferentes partilhando uma fé comum quando nos unimos por uma causa. Aprendemos que somos pessoas diferentes partilhando uma fé comum. Respeite a pessoalidade do outro e tente conviver harmoniosamente com o outro, porque a semelhança do caráter de Cristo é construída através dos relacionamentos e não do isolamento. Quanto menos eu me relacionar, menos eu aborreço, e menos você cresce, e menos você amadurece, e mais perto você fica do ideal que poderia alcançar estando mais longe. Queridos, é crescimento, é maturidade, lidar com diferenças, dialogar com pessoas que pensam diferente. Não quero o clube do Bolinha, quero o clube da Luluzinha, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo pensa como eu, não vai crescer, vai virar menino, vai virar menina, e Deus não leva meninos e meninas para o deserto, Deus só leva homens e mulheres forjados. Por isso é importante. Eu temo convidar alguém para a minha mesa, porque já ouvi dizer sobre, e aprendi há muitos anos uma frase com o pastor Marcos Davi, que ele dizia: nunca tenha a verdade dos outros como a sua, tenha a sua própria verdade, conheça alguém antes de falar, antes de dizer, fulano é assim mesmo. Por quê? Porque alguém me disse que ele é. Relacione-se com ele. Segundo, aprendemos que acerca da perfeição, todos nós somos réus e não juízes. Acerca da perfeição, todos nós somos réus e não somos juízes, porque toda fraqueza admitida se torna uma oportunidade para mudanças necessárias e conscientes. Há muito julgamento e muito pouca compreensão. O julgamento precede a compreensão. Eu não busco entender primeiro. Primeiro eu vou julgar. E depois dizer, puxa vida, podia ter feito diferente. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria. Porque enquanto as palavras estão nos nossos lábios, nós somos senhores dela. Mas quando nós falamos delas, nós nos tornamos escravos. E lembre, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Dependendo de como eu fale, ou o que eu fale, está revelando o meu próprio coração. Aprendemos, terceiro lugar, que a tolerância não é uma frase, é um discurso, mas deve ser traduzida em comportamentos diários, porque ser paciente é uma virtude a ser desenvolvida na terra, mas que é uma dádiva recebida do céu. Tolerância não é uma frase, queridos, é um discurso, não é questão de modernidade, mas deve ser traduzida em comportamentos diários. Pense antes de falar. Pense antes de agir, principalmente no trânsito. Cuidado. Um colega pastor ia pregar numa cidade aqui próximo, que eu não vou dizer qual é o nome dela, mas ele precisava viajar. E contei isso ontem. Ele precisava viajar. Na manhã do dia que ele ia pregar, ele saiu atrasado demais. Acordou tarde, perdeu a hora. Acontece com todo mundo. O cachorro dormia na soleira da cama. Quando ele desce da cama, ele pisa no cachorro. Já arrumou um problema com a mulher. Já começou a apressar as crianças. E já foi para o lugar que ele ia pregar com o coração e acelerando, para tentar chegar na hora.
passa pelo radar, o radar captura a placa. Quando ele chega no posto rodoviário, o policial: bom dia. Ele diz: só se for para o senhor. Faz a multa. Pode fazer a multa, que é só o que me falta hoje. É tudo o que eu preciso. O policial caminha calmamente até a janela dele e diz assim: o senhor não precisa de uma multa. Ele diz: não? Do que é que eu preciso então? Ele falou: de Jesus. O senhor precisa de Jesus. Seu coração está muito inquieto. Há muito desespero nos seus olhos. E esse é o momento da retratação. Me perdoe, eu sou o pastor fulano de tal. É? Por último, aprendemos a desenvolver o hábito de olhar para cima, mas também para fora. Para cima e para fora. Porque todo crescimento nos leva à obediência, mas também tem que nos levar ao serviço. Porque obedecer àquele que está acima de nós e servir àqueles que estão além de nós. Obedecer a quem está acima e servir àquele que está além. Queria muito hoje pela manhã ter uma bacia aqui e poder lavar os pés de todos vocês. De vez em quando nós precisamos fazer isso, para entender a mensagem da cruz. Porque, por vezes, nós não conseguimos entendê-la. Aliás, tem horas que a gente pensa que não conseguiu entender nada sobre a cruz de Cristo. Essa é a manhã de eu e você colocarmos o nosso coração diante do Senhor e agradecermos pela vida que Ele nos tem dado, nos unirmos por uma causa, que é a causa de Cristo. E isso vai dar todo sentido à minha e à sua vida. Amém? Você pode ficar de pé comigo um pouquinho? E por favor, ao final, se você tiver alguma queixa, fala comigo. Tá bom? Você viu a mensagem do pastor hoje? Não, fala comigo. Eu estou aqui pronto para ouvir você. E se eu falei alguma coisa que te depreciou e você não compreendeu, eu vou dizer: querido, me perdoe, não foi isso que eu quis dizer. Tá bom? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo seu ensinamento, a instrução que vem ao nosso coração. Palavras, sim, Pai, honestas, sinceras, bíblicas e que nos posicionam o nosso coração, posiciona a nossa mente e nos traz esperança para vivermos uma igreja e em uma igreja que testemunha, que glorifica o seu santo nome, que exalta o seu santo nome. Uma igreja com imperfeições, porque a começar em mim existem pessoas imperfeitas, mas uma igreja que consegue conviver junta no amor de Cristo. Deus, muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor acrescente também na próxima semana, no dia 29, um ensino onde nós possamos ajustar, alinhar o nosso coração com o coração do Senhor no céu. E nós oramos assim, agradecidos por essa manhã que nós teremos, uma manhã de celebração, uma manhã de louvor, uma manhã de bênção derramada sobre a sua comunidade de fé, uma manhã, Senhor Deus, onde haverá contrição do nosso coração, exaltação ao seu santo nome. Uma manhã, Senhor Deus, onde nós subiremos a esse lugar, entraremos nesse ambiente, Pai, espiritual, com os nossos pés descalços, reconhecendo diante de quem nós estamos. Por isso nós oramos assim, e nos une, Pai, nos une mesmo, ao longo desse ano por uma causa, pela causa do Senhor, para que tenhamos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores, empregados, servos melhores, para que tenhamos filhos do Altíssimo melhores. E nós oramos assim agradecidos e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém, amém. Aí você diz assim, aí para a pessoa que está do seu lado: estamos unidos por uma causa.
e depois você pode tomar o nosso cafezinho delicioso que está ali te aguardando. Se você não tomou café, saiu cedo, vai lá, toma o seu cafezinho, tá bom? Deus te abençoe, excelente manhã.